Amém? Vamos colocar de pé, irmão, em reverência à palavra do Senhor. Estamos aqui para glorificar o nome dele, então que seja de todas as formas que possamos glorificar a esse Deus, nós vamos fazer, amém? A palavra vai dizer assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo, dos tempos, em outra versão diz, né? Amém. Vamos orar. Pai querido, Pai amado, eis aqui a Tua palavra, Senhor, meu Deus, que o Senhor tocou meu coração de trazer a Tua igreja essa noite. Que o Senhor venha falar poderosamente, Senhor, meu Deus, através dessa palavra, a Senhor, a nos exortar, a nos ensinar em amor, Pai celestial, em nome de Jesus é o que eu te peço. Que possamos sair daqui hoje com mais entendimento sobre Ti, que possamos aplicar isso em nossas vidas, através das nossas vidas, Pai amado. É o que eu te peço, e assim eu te louvo e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Então, o tema aqui que eu escolhi para essa palavra Então, o que eu escolhi para essa palavra de hoje é vida transformada para transformar vidas. E a gente já tem falado muito aqui nas terças-feiras sobre o ID, sobre evangelismo, mas hoje vamos falar de uma forma diferente também sobre esse assunto que é tão necessário para nós, igreja. Tem sido trazido às terças-feiras, mas eu entendo que é da vontade de Deus também trazer para os cultos de domingo, de trazer hoje essa palavra, porque infelizmente nem todos estão vindo nas terças-feiras, o que é uma pena, porque a gente deixa de aprender muito. Terça-feira é feito um estudo aqui maravilhoso sobre a palavra, sobre evangelismo. Agora o pastor está pregando sobre o livro de Atos. Tanto tem a nos ensinar como igreja, é tão necessário. Até aproveito e já faço um convite: compareçam aos cultos de terça-feira, com certeza é para a sua edificação espiritual também. Amém? Amém. Então, como nós iniciamos esse texto, nós observamos que Jesus, ele não está aqui nos sugerindo a nós irmos pregar o Evangelho, porque senão ele iria dizer assim: eu sugiro a vocês que vão e levem a minha palavra. Ele também não está aconselhando, não é um conselho de Jesus, se trata de uma ordem. Se trata de uma ordem. E eu entendo que essa ordem é uma ordem direta e uma ordem urgente. Por que direta? Jesus ele não faz rodeios para dizer aquilo que ele quer que nós façamos. Ele é muito direto ao ponto, né? Ele diz: ide, vão, levem a minha palavra. Ele é muito direto. Eu entendo que essa palavra também, ela é urgente. Por que urgente? Porque os dias são maus, porque o mundo jaz no maligno, o sistema corrompido que nós vivenciamos aí afora, porque o inimigo ele cegou o entendimento de muitos homens. Por que essa palavra é urgente? O amor de muitos já se esfriou, e Jesus está voltando. Por que essa palavra é necessária e é urgente? Para que nós possamos colocá-la em ação. Jesus está voltando. Como é que vão estar as nossas mãos quando Jesus voltar? Vão estar com obras? Vão estar vazias? Ele deu uma ordem para nós. Nós temos que entender isso.
Que a partir do momento em que eu conheci Jesus e eu aceitei Ele como meu Salvador, então a partir daquele momento, agora eu já aviso também em que outras vidas conheçam esse amor a qual eu conheci. Você entende isso? É um chamado universal. Um chamado universal. Antes de você ter um dom para tocar, para cantar, para trazer a palavra, você tem um chamado. Um chamado que está acima desses outros. Que é ide e levai o Evangelho de Cristo. Levai as boas novas. Porque através dessa palavra, outras vidas também serão arrebanhadas, resgatadas. Amém? Amém. Então é necessário, queridos. É necessário, por quê? Porque é tão necessário levar essa palavra. Porque quando nós nos calamos, veja o quão sério é isso. Quando a igreja se cala, jovens têm sido aliciados pelo tráfico. Quando a igreja ela se cala, pessoas têm sido vencidas pela depressão. Quando a igreja ela se cala, pessoas são presas pelos seus prazeres carnais. Quando nós nos calamos, famílias têm sido destruídas, casais têm sido destruídos, e nós temos uma palavra que pode trazer a diferença para essa vida, que pode trazer a diferença para essa família, que pode trazer a diferença para essa casa, para esse jovem. Nós temos essa palavra em nossas mãos. E por que não colocá-la em ação? Paulo, em 2 Timóteo, na sua última carta, ele escreve a Timóteo, ele diz assim: pregai a palavra. 2 Timóteo 4:2, ele vai dizer: pregai a palavra, estai preparado a tempo e fora de tempo, redargui, repreendei, exortai em toda longanimidade e doutrina. Ou seja, essa palavra ela tem que ser levada em todo o tempo. Paulo tem nos chamado, assim como Jesus Cristo, a levar essa palavra, a não guardarmos apenas para nós. Amém? Amém. Então, essa noite eu quero já aqui deixar uma indagação. Eu sempre gosto de trazer isso, porque quando eu estou estudando a palavra, sempre me vem isso, e eu creio que vem do Espírito Santo para primeiramente me confrontar. A palavra primeiro, antes de chegar aqui, ela confronta quem está estudando, para trazer essa palavra, né? E como o Senhor falou comigo através dessa palavra, o quanto eu ainda tenho que melhorar como pessoa, como servo, né? E o bom é quando a gente entende essa palavra e a gente traz para nós e nós colocamos ela em prática. E eu pergunto essa noite aqui para a amada igreja: quem acredita nesse evangelho a qual é pregado aqui toda semana? Quem acredita? Amém? Vejo que todos acreditam, né? Só que acreditar, queridos, é muito mais do que eu dizer eu acredito. Eu vi uma frase, e essa frase é muito, embora seja pequenina, muito interessante. Ela diz assim: acreditar no Evangelho é ir. Olha só, uma palavra forte. Acreditar no Evangelho é ir. Entendeu? Porque você pode dizer, eu acredito no Evangelho, mas você não se move, você não fala de Jesus Cristo. Terminamos o ano de 2025, estamos no ano de 2026, e a pergunta que não quer calar em nossos corações, e essa noite o Senhor traz à tona essa pergunta: quantas vezes falamos da palavra para alguém? Terminou 2025, já passou o primeiro mês de 2026, quantas vezes você falou dessa palavra para alguém? Quantas vezes nós falamos dessa palavra para alguém? Quantas vezes você falou de Jesus para alguém? Você acredita no Evangelho? Quantas vezes você falou de Jesus? Quantas vezes você orou por alguém? Quantas vezes você intercedeu por alguém? Quantas vidas você alcançou para Jesus esse ano que se passou e agora no mês de janeiro?
Nós acreditamos no Evangelho, mas muitas vezes não colocamos em ação. E aí é onde está o erro. Se eu acredito, então eu coloco aquilo em prática, porque isso vai entrar em concordância com o meu dizer, eu acredito em Jesus Cristo. Mas se eu falo, eu acredito em Jesus Cristo, e eu ganho conhecimento aqui, terça-feira, quinta-feira, domingo, e não me serve de nada, porque se eu não colocar essa palavra a qual eu tenho aprendido em ação, ela não vai me servir de absolutamente nada. Essa palavra é poderosa, mas ela é poderosa quando nós colocamos ela em ação. Ela foi feita para ser colocada em ação. Paulo, no livro de Romanos 12, versículo 2, ele vai dizer assim: não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Olha só o que Paulo está dizendo: não se conformeis com este mundo. Por que eu estou dizendo isso? E por que o apóstolo Paulo fala isso? Porque a partir do momento em que eu conheço a palavra, mas eu não prego ela, eu não falo dela, eu estou concordando com aquilo que está no mundo, porque eu estou me acovardando a guardar aquela palavra só para mim. Eu estou me conformando, não, é assim mesmo. A palavra já disse que nos últimos tempos ia ser desse jeito mesmo, mas e aí eu vou ficar de braços cruzados? Isso me lembra até um filme que eu assisti, que é Até o Último Homem, se não me engano. Eu aconselho quem puder assistir esse filme. Um soldado, ele vai para a guerra sem uma arma de punho, um revólver, né? Mas ele vai com a arma mais poderosa que pode se ter, que é o Evangelho de Cristo, a palavra do Senhor. E é baseado em fatos reais esse filme, né? E aquele rapaz ali no meio da guerra, ele vai resgatando pessoas, ele se arrisca a resgatar soldados para levar para um abrigo, para serem ali medicados, cuidados. Ele arrisca a própria vida dele, e ele não se contenta quando ele consegue arrastar um, ele já cansado, mas aí ele encontra outro, e ele se doa, ele se dá de uma forma sobrenatural. Assim nós temos que ser, nós soldados. Sabe por quê? Porque Jesus Cristo nos ensinou isso na cruz. Ele deu a sua vida em nosso favor, sem merecermos. Então, em contrapartida, se eu acredito nesse Evangelho, eu também vou entregar a minha vida. De que forma? Levando aquilo que eu conheço, aquilo que a palavra do Senhor tem me ensinado. Que possamos hoje sair daqui, da casa do Senhor, com um coração diferente, com um coração que tenha vontade de compartilhar aquilo que Deus já entregou na tua vida. Muitas vezes você pode falar assim: mas eu não sei o que falar. Começa a falar pelas bênçãos e maravilhas que o Senhor tem feito na tua vida. Eu tenho certeza que você tem uma para contar. Aliás, não só uma, tem várias. Porque Ele é maravilhoso em abençoar os seus filhos. Então não sejamos conformados com este mundo, mas sermos transformados pela renovação do nosso entendimento, que vem através da palavra do Senhor. Essa palavra, ela muda o nosso entendimento, ela muda o nosso ser, ela muda a nossa forma de viver. E se verdadeiramente ela muda, nós temos que testemunhar essa palavra. Amém? Amém. Ao dizer ide, Jesus está transferindo a nós poder e autoridade para executarmos a sua obra. Ele está nos dando autoridade, querido. Somente alguém com autoridade absoluta pode comissionar uma missão global. Missão global porque o mesmo chamado que a irmã Dayana tem, o irmãozinho lá no Oriente Médio também tem. É o mesmo chamado, é universal. Só alguém com autoridade absoluta poderia nos comissionar algo desse tipo. E o que é comissionar, queridos? É entregar, é incumbir, é delegar, é confiar, é designar. Ele nos designou
designou para fazer a sua obra. Ele nos chamou. E Ele nos dá poder para isso. Eu vi uma manchete agora há poucos dias de algo maravilhoso que aconteceu agora em janeiro, nas Filipinas, na Ásia, que era um lugar onde o Evangelho estava caindo. E uma coisa maravilhosa que lá está reacendendo novamente, isso é o poder de Deus. Quando a igreja se coloca para fazer a vontade de Deus, levar o Evangelho, grandes coisas podem acontecer. Você quer ver o Paracuru pegar fogo do Espírito Santo? Começa a falar da palavra do Senhor. Começa com o teu vizinho. Começa com o teu vizinho. Começa com algum familiar. Começa no teu trabalho. Mas começa. Não fica inerte. As Filipinas ali, 135 mil pessoas em um evento de 2 dias. E ali 17 mil pessoas se renderam a Jesus. 17 mil pessoas. Aí você pode falar, mas de 135 só 17, não importa. Mas veja como Deus pode fazer. E com certeza essas outras pessoas que aí não aceitaram, ficou algo, porque o Evangelho, a palavra, ela não volta vazia. Quando nós guardamos essa palavra para nós, o Senhor, Ele se irrita conosco. Como assim, irmão? Mas Jesus é amor, como é que Ele pode se irritar conosco? Se Jesus é amor. Mas Ele se irrita, queridos. Porque Ele colocou algo poderoso em nossas mãos. Ele confiou algo poderoso em nossas mãos, que é a sua palavra. Em Mateus 17, a partir do versículo 14, a palavra vai falar que o pai leva ali o seu filho lunático até Jesus. Mas ele não encontra Jesus na ocasião. Mas encontra os seus discípulos. Aquele jovem, ele tinha atormentado por maus espíritos. Uma hora ele se jogava no fogo, outra hora ele se jogava na água, atormentado pela legião de demônios, de espíritos malignos sobre a vida daquele jovem. E aquele pai, vendo aquela situação, leva até Jesus, mas encontrando, vê os discípulos, e os discípulos olham para aquela situação, mas não conseguem fazer nada. Não consegue fazer nada. A palavra vai falar que daqui a pouco Jesus chega ali e o pai apresenta a situação para Jesus e fala: olha, eu falei que tem uns discípulos aí, mas não deu certo não deu nada, né? Aí o que Jesus vai dizer no versículo 17? Geração incrédula e perversa, até quando eu vou sofrer com vocês? Mas Jesus é amor. Como é que Jesus fala isso? É porque Jesus, Ele se ira quando nós não fazemos e se entristece quando nós não fazemos a vontade do Pai. Você vê que o próprio Jesus, Ele diz assim: olha, eu não vim para fazer a minha vontade, mas eu vim para fazer a vontade daquele que me chamou. Jesus, Ele se irrita quando nós não colocamos o poder que Ele colocou em nossas mãos em ação. Jesus, Ele se irrita com isso. Interessante que os discípulos, eles andavam com Jesus. Eles viam as maravilhas e os prodígios que Jesus fazia. Jesus, por intermédio de Deus, tinha chamado aqueles homens. Ou seja, eles não eram qualquer pessoas. Primeiro escolhidos por Deus, pelo Pai. Você entende isso? E aqueles homens andavam com Jesus. Então eles estavam tomados sim dessa autoridade, desse poder, mas eles não colocavam em ação. Bem, querido, você pode ir para a igreja, você pode participar dos eventos, você pode participar das reuniões,
teu coração? É isso que a gente tem que se confrontar e se perguntar: Jesus verdadeiramente mora no meu coração? Porque se Ele mora, eu quero falar dEle, eu preciso falar dEle. Aqueles homens, eles ainda não tinham Jesus em seu coração. E para que as obras aconteçam, para que o mover de Deus aconteça, é necessário que Ele faça morada aí. Lá na frente, esses homens agora, ao conhecer o Espírito Santo, e a Ele fazer morada em seu ser, em suas vidas, a forma deles irem é diferente. O que eu estou querendo dizer, queridos, é que antes de eu ir, Ele já tem que estar fazendo morada em nossos corações. Para mim ir, Ele tem que estar. Você entende isso? Para mim ir, levar o Evangelho, Ele já tem que estar. Nesse momento aqui, esses homens não tomam posse do poder que o Senhor deu para eles, de cura, de libertação. Mas lá na frente, a partir do momento em que eles têm um verdadeiro encontro com Jesus e Ele passa a residir em seus corações, lá em Atos 3, 6 vai dizer o quê? Pedro e João se deparam com um coxo à porta do templo. E aquele homem olha para eles como se quisesse pedir: e aí, não dá nada não? Pedro olha aquela situação ali, daquele homem, e diz, chega perto dele e diz assim: olha, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas aquilo que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Aleluias! Você entende aí o que Pedro está dizendo? Ele diz: olha, não tenho prata, não tenho ouro, mas ele vai dizer assim: olha, aquilo que eu, igreja, aquilo que eu, você pode dizer isso para alguém? Olha, aquilo que eu tenho eu te dou, seja curado em nome de Jesus. Eu vou orar pela tua vida em nome de Jesus. Aquilo que eu tenho, se Jesus Cristo habita em meu coração, querido, deixa transbordar esse Espírito, deixa Ele fazer morada, deixa Ele fazer a mudança necessária, para que haja ousadia na tua vida, de você falar do Evangelho de Cristo. Você não precisa ser um expert na palavra do Senhor, basta você crer. Obviamente você vai estudar a palavra, mas se permita ser usado pelo Senhor. Permita ser um canal de bênçãos através da tua vida para alcançar outras vidas que estão perdidas no lamaçal do pecado. Jesus escolheu você. Não se abstenha do teu chamado. Esse chamado é meu, é seu, é de todos nós. Pedro oferece aquilo que ele tem, Jesus Cristo. E aquele homem se levanta e anda. Ele é curado. Em Atos 4:20, eu amo essa passagem. Ali, chefes da sinagoga, homens poderosos, estão ali ameaçando, áreas de ameaça sobre a vida dos discípulos. De Pedro está ali na frente, né? Para não levar mais o Evangelho, que eles parassem de levar o Evangelho, porque senão eles iam levar peia, porque senão eles iriam ser presos. Olha o que Pedro vai dizer: não podemos deixar de falar aquilo que temos visto e ouvido. Pedro não conseguia
guardar só para ele aquela palavra. Você entende a diferença de alguém que tem Jesus Cristo dentro de si? Ele não consegue guardar só para si. Ele tem que falar. Em algum momento, está numa conversa, às vezes eu com os colegas de trabalho, os colegas falam: rapaz, mas tu só fala de Bíblia, é porque faz morada em mim. Se eu me calar sobre isso, eu estou mentindo sobre a minha identidade. Estamos falando de futebol, vamos falar de futebol, mas daqui a pouco, palavra do Senhor, uma oportunidade, como Paulo nos indica, em tempo e fora de tempo, fala de Jesus Cristo. Isso não é você ser um religioso chato. Por favor, não confunda. De ser aquela pessoa chata, em todo momento quer ser ali um super santo. Não. Mas ali, de uma forma cuidadosa, fale de Jesus. Fale de Jesus. Muitas vezes nós não queremos falar de Jesus. Vivemos num país onde não há perseguição direta. Há sim perseguição, mas não de uma forma tão pesada como esses homens enfrentaram. Sendo ameaçado de ser preso, de ser chicoteado. Mas olha o que Pedro vai falar: eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho visto. Nós aqui já presenciamos muitos milagres, vivenciamos muitos milagres. Você vai guardar só para você? Ou você vai compartilhar? O rei Davi, ele faz uma oração em Salmos 51, a partir do versículo 10. O rei Davi, ele faz aqui uma oração linda, essa oração, que tem muito a nos ensinar sobre essa questão de evangelizar, de levar a palavra. Olha o que ele vai dizer. Até gente, por favor. Isso. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Vai passar. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Vai passar. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Aleluias! Olha só, queridos, que palavra maravilhosa que Davi expressa aqui em oração. Que coisa linda! Primeiro, a sinceridade desse homem na sua oração. Ele não chega cheio de querer se proteger, de querer mostrar que ele... Não, ele se coloca à frente do Senhor com sinceridade. Olha o primeiro verso: cria em mim, Deus, um coração puro. O que ele está dizendo? O meu coração é ruim, o meu coração é mau. Esse coração aqui não serve, não, Senhor. Cria um coração novo. Cria um coração novo, Senhor. É isso que ele está dizendo. Cria um coração puro. E aí ele pede para o Senhor renovar o seu espírito, que seja um espírito reto. Talvez o espírito de Davi em algum momento era um espírito reto, mas em fase da vida dele, como a Bíblia vai falar, ele desandou. É normal, somos falhos e pecadores, sim, mas olha só, ele está reconhecendo que ele é falho, e ele pede: Senhor, renova em mim um espírito reto. Isso é sinceridade, verdade diante do Senhor. Muitas vezes a gente não quer expressar ao Senhor, sendo que Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você está pensando aí agora. Ele conhece o teu coração. Ele sabe das tuas intenções. Ele é Deus. Olha o que vai dizer o versículo 11. Não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu espírito.
Queridos, que coisa forte isso aqui. Primeiro ele vai dizer assim, olha, não me lances fora da tua presença. O que Davi está dizendo aqui? Eu sou dependente de ti, Senhor. Eu preciso de ti para me ir adiante, para me prosseguir, para me dar um passo na minha vida, uma decisão. Eu preciso de ti. Eu sou dependente. É isso que ele está dizendo aqui. Não retira de ti o medo de perder a presença de Deus. Ele vai dizer assim, não retires de mim o teu Espírito Santo. O teu Espírito. Por que ele está dizendo isso? Davi, ele presenciou um homem sem a presença do Espírito Santo. Um homem que tinha a presença do Espírito Santo e perdeu. Ele presenciou Saul. Saul, quando foi chamado, a palavra diz que ele foi tomado pela presença do Espírito Santo. Mas na sua caminhada ele se corrompeu. Davi presenciou isso e viu como era o homem que tinha a presença de Deus, agora perdê-la. Então Davi, ele não tinha medo de perder batalhas. Ele não tinha medo de reinos poderosos. O medo dele era de perder a presença do Espírito Santo. Esse é o medo que nós temos que ter. A nossa oração tem que ser direta nesse ponto. Senhor, não retira de ti, de mim, o teu Espírito Santo. Porque é o Espírito que convence o homem do pecado e da justiça, como fala em João 16, 8. Mas precisamos da presença do Espírito Santo em nós. Versículo 12, ele vai dizer, torna, dá-me a alegria da tua salvação. Queridos, que essa alegria da salvação é a certeza de que Ele perdoou os nossos pecados, é a certeza de vida eterna, é a certeza que um dia Ele vai vir buscar a sua igreja, Ele irá buscar para a gente morar nas moradas celestiais. Aleluias! Você tem essa alegria no seu coração, você tem essa convicção de que um dia Ele vai vir, a promessa dele vai se cumprir para aqueles que acreditam e para aqueles que não acreditam também, ela vai se cumprir. Aleluias! A alegria da salvação é isso. Porque como é que eu vou falar do Evangelho de Cristo para a Dayana? Como é que eu vou falar do Evangelho de Cristo para o irmão Brauna? Se essa alegria não mora em mim, convicção eu vou passar para essa pessoa. Você vai falar de Jesus, mas você está morto espiritualmente. Quando você fala, a pessoa não é atraída, porque você está morto espiritualmente. Precisamos da presença e dessa alegria da salvação, a convicção de que eu fui alcançado. Ele me viu, mesmo eu sendo pequenino, mesmo eu sendo pecador, Ele me viu, Ele me alcançou, Ele me resgatou. Você entende isso? Então eu vou compartilhar essa alegria com as pessoas. Aleluia. Ele diz um espírito voluntário, é um espírito em que é obediente à vontade dele. Nós temos que ter um espírito voluntário. Mas meus sonhos é tal coisa, mas os sonhos de Deus é esse. Então siga a vontade de Deus. Mas eu projetava para a minha vida tal coisa, mas Deus projetou tal. Siga os projetos de Deus para a tua vida, eles não têm como dar errado. Os teus projetos são falhos. Sabe por quê? Porque você não conhece o dia de amanhã, mas o Criador, aquele que te escolheu, Ele conhece. E aí versículo 13, maravilhoso, como Davi fez essa oração, maravilhoso. Eu às vezes passo horas, 3, 4 versículos, e a palavra é tão rica que às vezes eu passo muito tempo lendo e relendo isso aqui, porque tem tanto a nos falar, querido. Olha o que Davi vai dizer aqui. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ele está dizendo assim, olha, só assim depois de quê? Depois de o Senhor criar em mim um coração puro, que eu esteja renovado, que eu esteja ali, dependente do Senhor, com a presença dEle na minha vida totalmente, com a alegria da salvação,
então eu ensinarei aos transgressores, e eles se converterão à tua palavra. Só a partir disso, às vezes a pessoa não vive. Tem muitas pessoas, até vi um podcast de um pastor, ele falando algo interessante. Ele falou assim: as pessoas têm aderido ao Evangelho. E o Evangelho, queridos, não é aderir, é viver. Glória a Deus. Aderir é você, eu concordo. Não, vamos lá, faz parte. Mas você não coloca na tua vida em ação. O Evangelho, querido, é renúncia, é vida. É para a sua vida, não é apenas para um momento, para uma situação. Então, como é que eu vou estar cheio de autoridade para chegar naquela pessoa e falar de Jesus Cristo, mesmo na minha simplicidade, mesmo na minha forma de falar? Jesus não anula isso. Mas quando você fala com convicção, e aquela pessoa sente verdade sobre aquilo que você está falando. Ela fala: essa pessoa conhece Jesus mesmo. Obrigado. Ela conhece Jesus. Então que possamos ser essas pessoas. Davi está dizendo, volta a repetir: só assim então ele ensinará aos transgressores o caminho do Pai, e os pecadores se converterão, quando nós estivermos conforme a vontade do Senhor. Seremos usados poderosamente para alcançar vidas. Seremos, como fala aqui o título aqui, vida transformada para transformar vidas. Amém? Davi ele está dizendo que para ele ser bem sucedido em levar a palavra é necessário que Deus seja com ele. Mas além disso, e aqui é um ponto que eu quero que vocês prestem atenção, além disso, Davi nos deixa um ensinamento precioso nessa oração, que para fazer o ID e ser vitorioso, é necessário que antes de ensinar, eu preciso viver as Escrituras. Antes de ensinar, eu preciso praticá-la. Porque quando eu pratico essa palavra na minha vida, eu tenho uma autoridade para colocar ela em ação. Então entendemos que eu tenho que fazer o ID, sim ou não? Mas eu não posso ir sem Deus. Eu tenho que ensinar a palavra, levar o Evangelho, sim, mas eu tenho que antes vivê-la e praticá-la. Enquanto eu estava meditando sobre essa escritura, o Senhor me deixou uma frase. E essa frase eu vou colocar no meu livro quando eu fizer o meu livro. Em nome de Jesus. Aqui, gente. É simples. Mas medite comigo nessa palavra. Se o Evangelho ele não for real na minha vida, não há como impactar outras vidas através da minha. Isso é real, queridos. Se esse Evangelho ele não for real na minha vida, não há como impactar outras vidas através da minha. Porque eu tenho que ser luz, eu tenho que fazer a diferença. Quando falamos de ensinar e praticar, o maior e melhor exemplo disso é Jesus Cristo. Eu amo falar de Jesus Cristo. Ele é o maior exemplo, sabe por quê? Porque ele não é só aquela questão de ensinar, e como ele ensinava bem, e como ele ensina bem, porque ele nos ensina até hoje. O Espírito Santo continua nos ensinando, continua trabalhando, continua movendo, nós continuamos aprendendo, nós continuamos evoluindo, amém? Amém. E ele nos deixa algo maravilhoso. O seu ensinar era compatível com o seu testemunho de vida. Antes de ensinar a amar, ele amou. Antes de ensinar a cuidar, ele cuidou. Antes de ensinar a obedecer, ele obedeceu. Antes de ensinar
ensinar, a evangelizar, ele evangelizou. Ele é a palavra viva colocada em ação, para que através dele nós pudéssemos ter um referencial de vida plena no centro da vontade do Pai. Só conseguimos viver essa verdade, essa plenitude, quando nos esvaziamos de nós mesmos, para que Ele possa nos encher da sua presença. Jesus, Ele nos ensinou aquilo que Ele pregou até o último instante, até mesmo na cruz. Ele nos ensinou, e aqui para finalizar, eu quero pontuar alguns ensinamentos. Jesus, Ele vem ensinando durante todo o seu ministério, mas Ele vem ensinando e vem fazendo. Ele vem ensinando e vem praticando. Ele não vem só ensinando. A diferença está aí. Eu ensino, mas eu faço. E eu quero pontuar aqui que ele nos ensinou no último instante, quando Ele já estava pregado na cruz. Ainda assim ali Ele nos ensinou. Até o último instante Ele nos ensinou. Como não falar desse Jesus? Como silenciar esse Jesus? Jesus falava de amor? Em igreja? Sim. Falava, né? E será que Ele vivia esse amor em plenitude, em verdade? Lucas 23, 24 vai falar ali que Jesus está crucificado. Aqueles homens ali zombam de Jesus, fazem pouco caso. Queridos, não vamos esquecer que Jesus já tinha passado por todo um martírio lá atrás, chicoteado, esbofeteado, cuspido, tapeado. Pessoas riram dele, colocaram uma cruz de espinho na sua cabeça. Cheio de cantalas. Ele sofreu, queridos. E agora Ele está ali em nosso favor. Ele não merecia nada, mas Ele está ali pagando um alto preço em nosso favor. Ele olha para aqueles homens que estão fazendo pouco caso dele, e Ele olha para o Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Queridos, que amor é esse, hein? Que amor é esse que nos constrange de forma tal, porque muitas vezes coisinha pequena faz a gente deixar de falar com as outras pessoas. E olha só o quanto Jesus sofreu ali, e agora Ele fala, intercede por aquelas pessoas. Você vê que até o último momento, Jesus ama as nossas vidas. E até o último momento, Ele não larga o posto a qual Ele foi colocado. Intercessor das nossas vidas. O advogado fiel. Ele é advogado fiel. Ele está ali advogando sobre a causa daqueles homens a qual estavam rindo do Filho do Deus poderoso. Está dizendo: Pai, perdoa eles. Eles não sabem o que fazem. Olha o tamanho desse amor, olha o tamanho dessa misericórdia, queridos, que até o último instante se propõe a interceder e advogar pela nossa causa. Essa passagem, ela nos faz entender o que é dito pelo apóstolo Paulo no livro de 1 Coríntios 13, quando Paulo vai falar sobre o amor. Ele vai falar, quando ele fala que o amor é sofredor, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Será que o nosso amor é comparável ao de Jesus? Por mais que a gente se esforce, querido, não tem como. Paulo, ele vai falar sobre o amor da forma plena, uma forma inatingível talvez, porque por mais que nós tentamos, o amor tudo sofre, tudo espera, tudo suporta. Na cruz ele também ainda,
Ele encontra tempo para nos ensinar sobre cuidar. Sobre cuidar. Em João 19, 26 ao 27, ele diz a Maria, sua mãe: mulher, eis aí teu filho. Se referindo a João. Ele vai dizer assim, João, ao discípulo: eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Depois ele diz ao discípulo: eis aí a tua mãe. Ele está lá crucificado. Você entende que quando Jesus está ali, queridos, cada palavra que ele fala é um esforço sobrenatural. Mas ele ainda encontra tempo para falar de amor, para falar de cuidado. Por que Jesus está fazendo isso? Ali ele está estabelecendo ali um novo ciclo de vínculo familiar entre Maria e João, para garantir o cuidado dela após a sua morte. Aquela hora em diante, o discípulo traz Maria para estar em sua casa, com os seus. Jesus ainda encontrou tempo para pensar nisso. Que amor é esse, gente? Que cuidado é esse? Volta ao começo, o versículo central ao qual nós estamos trabalhando. Jesus, ele nos chama a ir fazer discípulos. Ele não está mandando apenas a gente ir, é ir fazer discípulos. Ou seja, eu vou, mas eu também vou cuidar, mas eu também vou acompanhar, mas eu também vou me preocupar, mas eu também vou visitar. Não é apenas eu ir, levei a palavra, acabou, se vira. Não. E no último momento aqui, Jesus vai mostrar o cuidado com as pessoas. Cuidado, cuidado. Isso é mais uma expressão de amor também. Quanto Jesus tem a nos ensinar. Jesus também nos ensina mais uma vez a evangelizar e a ganhar vidas na cruz. Na cruz ele ainda encontra tempo para nos ensinar mais uma vez sobre isso. Havia ali dois malfeitores, e um deles observava tudo o que Jesus fazia, por ter intercedido contra os seus torturadores, por procurar não se preocupar com a sua mãe. Aquele homem que estava ali, um deles estava vendo o que Jesus estava fazendo, estava observando, atento. O que evangelizou aquele homem não foi Jesus falando: olha, te arrepende do teu pecado, para que você seja salvo. Não, foi o testemunho de vida dele. Ele estava testemunhando naquele momento, ganhando aquela vida, através do testemunho dele. Quando aquele homem viu, como é que pode esse homem sofrendo dores e ainda intercedendo por essas pessoas que riem dele, esse homem sentindo dores e agora se preocupando com a sua mãe, expressando um amor verdadeiro. Ele não resistiu àquele amor, queridos. Aquele homem não resistiu. Quando o Senhor toca aos nossos corações de uma forma maravilhosa, não tem como resistir a Ele. E aí a palavra vai dizer que ele repreende, a ponto dele repreender o outro malfeitor que está do outro lado da cruz. Ele vai dizer: olha, tu não te arrependes mesmo aqui diante de Deus? Ele vai dizer assim: olha, nós estamos aqui porque nós pecamos, nós somos merecedores de estarmos aqui. Veja só, ele está reconhecendo o pecado dele. Primeiro ponto, nós estamos aqui porque pecamos, mas esse homem nada fez.
A palavra vai dizer em 1 João 9, se confessarmos nossos pecados, Ele é justo e é fiel para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Aquele homem, ele reconheceu que ele tinha falhado, que ele era merecedor de estar ali pregado naquela cruz. E aí lá em Lucas 23, 42, 43, ele vai dizer o quê? Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Aleluia. Aquele homem agora ele está reconhecendo a Jesus como seu Senhor. E ele está reconhecendo a Jesus como seu Rei. O que é que diz aí em 1 João 5,5, gente? Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Aquele homem venceu. Ele rompeu a morte, sabe por quê? Porque ele creu em Jesus Cristo. E reconheceu a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, através do testemunho de Jesus Cristo. Aleluia. Jesus não precisou pregar a palavra para ele, porque ele viu que Jesus emitia às pessoas, e ele foi alcançado. Que possamos também ter essa graça, e alcançar as pessoas através do nosso testemunho, que as pessoas olhem e vejam Jesus Cristo em nós, nas nossas ações, nas nossas formas de falar com as pessoas, de agir, de tratar. E por último, para fechar, na cruz ele ainda nos ensinou sobre obediência. Jesus fala tanto sobre obediência em todo o seu ministério, e no final ali, na cruz, mais uma vez ele vai falar sobre obediência. A missão que o Pai havia lhe confiado. Em João 19,30 ele diz: está consumado. E ali ele, inclinando a cabeça, ele entrega o seu Espírito. Essa expressão, ela significa: o resgate estava completo, o propósito havia sido cumprido, a obra foi concluída, a dívida do pecado, do meu, do seu, foi paga através do sangue de Jesus Cristo. Ele cumpriu a missão a qual o Pai entregou a ele. Assim como Jesus cumpriu a sua missão, somos chamados também para cumprir a nossa missão, aquela a qual ele nos comissionou de ir. Guarde isso com você. Fomos acolhidos para acolher, cuidados para cuidar, perdoados para perdoar e ensinar a perdoar, resgatados para resgatar e transformados para transformar. Amém? Para fechar, eu quero fechar aqui no versículo. Se encontra lá em Mateus 5,16. Vai dizer nesse versículo: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Amém? Essa palavra que o Senhor trouxe essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração. O microfone fechou bem no final. Glória a Deus.
trouxe meu coração para trazer a igreja. Eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus.